seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos do YouTube. Essa é uma aula rapidinha, porque eu recebi um comentário num dos vídeos do canal e achei bem interessante para poder gravar aí uma aula extra, essa aula, uma tira dúvida rápida, juntando aí alguns conhecimentos que nós já aprendemos em outras aulas. Vamos lá, a dúvida, ela foi recebida, deixe-me ver aqui, do André Nogueira. André, obrigado pela dúvida. Então, professor Alessandro, boa tarde, obrigado pelas aulas. Sou coordenador de RH e tenho uma planilha de custos de pessoal que me ajuda muito, mas poderia ajudar muito mais. Se possível, gostaria que me ajudasse na criação de uma fórmula para calcular triênio, onde o contexto basicamente é o seguinte: tem empregado fulano que tem data de admissão 1/4/2013, seriam hoje 4 triênios. E ele tem um salário de R$ 2.000. Legal. A cada 3 anos, ele passa a ganhar 3% a mais da base do seu salário. Resumindo, 3 anos igual a 3, 6 anos igual a 6% e 9 igual a 9%. Como eu conseguiria obter o valor do triênio atual do empregado? Muito obrigado. Então vamos lá. Eu pensei aqui agora, acabei de ter um flash, eu já criei uma soluçãozinha rápida, mas então eu vou te ensinar duas formas. A primeira, a que eu já fiz e deu certo, onde nós vamos colocar aqui. Você vai ter aí a sua coluna de empregados e salário, você adapta a planilha na sua necessidade, tá? Deixa eu ver aqui, é isso aí mesmo, André, vamos lá. Salário. Então, o salário desse funcionário, ele é de R$ 2.000. Eu vou colocar aqui 2.000, vamos formatar isso aqui como moeda. Vamos lá, data de admissão, 1º de 4 de 2013. Perfeito. Triênio, é onde nós vamos calcular o triênio, quantidade de triênios que ele tem. Ou melhor, vamos primeiro fazer a quantidade de anos que ele tem na casa, anos completos trabalhados. É com base nesses anos completos é que você calcula o triênio, correto, André? Perfeito. E aqui o percentual. Como é que nós vamos fazer então para calcular? Porcentagem do triênio. Vou escrever aqui porque eu não sei se percentual está certo. Porcentagem do triênio. Legal. Então vamos lá. Primeiro passo, eu precisaria descobrir quantos anos ele tem trabalhado na casa. Em vez de você fazer uma fórmula, tipo, igual hoje, menos a data de admissão dele, tudo isso dividido por 365 para poder achar aí o valor. Existe uma função no Excel, André, chamada de datadiff, que calcula a diferença entre duas datas. Então veja só, datadiff, ela não é uma versão documentada no Excel, eu estou usando a versão do Excel 2016. Se eu não me engano, a 2013 já traz nativamente a datadiff. Nas versões anteriores do Excel, não sei exatamente qual você usa, pode ser que você tenha que ativar os suplementos do Excel para que ela apareça. Bom, vamos lá. Os argumentos são data inicial, data final e o parâmetro que eu quero. Data inicial é a admissão do funcionário. Ponto e vírgula. Como eu quero que essa fórmula seja dinâmica, a data final vai ser dada pela função hoje. Ele vai sempre retornar o dia atual. Ponto e vírgula. E o parâmetro que eu quero. Se eu escolher aqui M, se eu colocar aqui M e der um Enter, são o número de meses que ele tem trabalhado aí para você. Então, deixa eu colocar aqui, olha só, 49 meses. Mas se eu trocar esse parâmetro M para year, né, para anos, os parâmetros da datadiff são em inglês, então aqui está dizendo que ele tem 4 anos completos. Seguindo a sua regra, ele já tem direito a um triênio. Então eu posso fazer aqui essa fórmula para que eu possa fazer o cálculo. Como essa fórmula vai ser? Primeiro, o percentual do triênio, eu pensei em fazer uma fórmula, mas aí a fórmula C ficaria muito grande. Então eu fiz aí uma outra tabelinha, onde você vai ter aí talvez em sua planilha, veja só, crie uma planilha chamada listas, ou crie aí uma faixa de células que você desejar, coloque aqui a quantidade de anos e o percentual do triênio. Então vamos lá, para até 3 anos, vamos lá, de 0 a 3. Vamos colocar aqui 0, 1, 2, na verdade eu não preciso copiar assim, eu acabei de ter outra ideia. Vamos fazer um teste aqui. De 0 a 3 anos completos, ele vai ter então um percentual que é de 3%. De 4 a 6, ele vai ter um percentual de 6. De 7 a 9, ele vai ter um percentual de 9. Para facilitar minha conta aqui eu vou colocar mais 1. E aqui mais até 12, então mais 2, ou de cima, mais 3, mais fácil. E isso aqui vai ser igual
a isso mais 3. Perfeito. Então eu vou colocar isso aqui. Se tudo deu certo, veja só. De 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a 15, de 15 a 16, de 15 a 16, de 16 a 18 e assim por diante. E o percentual de cada uma até chegando nos 30 anos de registro. Vamos colocar aqui tempo de registro. Formatar. Vamos colocar isso aqui centralizado. E a máquina demora um pouquinho. Vamos centralizar a seleção. Vou dar um OK. Prontinho. Basicamente a minha tabelinha está pronta. Então como é que nós vamos fazer agora essa tabela? Eu vou criar aqui na minha planilha uma função, uma procv simples, olha só. Igual procv. Eu quero procurar esse valor 4, ponto e vírgula. Eu quero procurar nessa minha lista de valores, a partir, né, do valor máximo. F4, para protegê-la, ponto e vírgula. Quando ele encontrar, eu quero que ele traga a coluna 2, que é o percentual, e o parâmetro aproximado, ou o argumento verdadeiro aqui no final. Por que isso? Porque ele vai fazer uma aproximação de valores. Como eu não tenho o ano 4 aqui, ele vai procurar na minha lista. Quando ele encontrar um número maior que 4, ele vai voltar e apresentar o imediatamente anterior. Então eu tenho lá anos completados 4, percentual do triênio 3%. Então eu posso fazer isso aqui dividido por 100, ou melhor, vou fazer isso aqui dividido por 100, porque eu não fiz lá a minha formatação lá na célula, e agora sim eu tenho 3%. E o cálculo é feito rapidamente. Veja só, cálculo do triênio vai ser igual ao meu salário vezes o percentual que foi encontrado. Vamos fazer um teste. Esse funcionário aqui, ele entrou em 2016. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que ele não encontrou, ele deu erro aqui, porque ele não tem direito ainda ao seu triênio. Eu posso fazer um pequeno ajuste nessa fórmula, veja só. Eu vou colocar aqui um sinalzinho de mais. Opa, eu vou incrementar uma linha. Vou colocar o 0 aqui, 0%. E aí eu coloco a partir de 1 a 3 anos, ele vai ter 3. Se nós analisarmos agora a minha fórmula, eu vou colocar aqui a lista a partir da célula B2. Agora sim, ele tem direito a 0%. Vou alinhar isto e isto. Se esse funcionário então entrar em 2011, por exemplo, são 6 anos, veja só, ele tem 6%. Se ele entrar em 2000 e, vamos pensar, se ele entrou em 2005, ele tem 12 anos, 12%. Se ele entrou no ano 2000, ele tem então 17 anos, ou seja, 15%. Se nós analisarmos aqui, ele ainda não tem 18 completo, então ele volta para 15 e o percentual é 15% de triênio. O que nós poderíamos fazer é talvez já fazer o resultado, fazer com que o DataDiff e o PROC-V eles se juntam em uma única célula, para que você não tenha que ficar separando dessa forma. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se eu consigo. Salário. Então nós vamos eliminar esse percentual do triênio, né? Na verdade o percentual vai ser trazido pela função PROC-V, só que observe que na função PROC-V nós estamos utilizando o parâmetro E3, que é os anos completos, certo? O que eu vou fazer? Olha que simples. Eu vou vir até aqui, vou recortar essa função DataDiff, né? Na verdade eu apenas fiz aí um Ctrl+C, vou colar o DataDiff onde está o E3 e vou pressionar o Enter. O resultado, então, já é, através de uma fórmula, sem que eu tenha que depender de células adicionais, calcular o triênio desse funcionário. Se nós mudarmos aqui, então, ele entrou em 1990, ele tem 27% de triênio. Se eu fizer o DataDiff aqui, agora a gente precisa fazer, né? DataDiff. Se eu pegar a data inicial, ponto e vírgula, hoje, ponto e vírgula, em anos, nós vamos ver que são 27 anos completos. Olhando nossa tabelinha, 27 anos, 27% de triênio. É isso. Então, perceba que é bem simples fazer o cálculo aí do triênio, André Nogueira. Então, espero que tenha ajudado. Essa aula, então, eu vou te mandar o link, já vou te mandar a resposta, estou publicando em alguns minutos, só terminar a edição. Com isso, vocês têm aí já mais um aprendizado, mais uma aplicação da função DataDiff, numa aula bem simples, utilizando as fórmulas do Excel. Se eu pensar em outra solução mais simples, que não utilize muito Cs, que não utilize muitas condições, eu publico também uma outra aula complementar a respeito desse assunto, ok? Um grande abraço e nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!